Acho que eu tinha uns 14 ou 15 anos quando meu irmão John me deu um livro chamado Estados Alterados de Consciência. O livro fala sobre Andy Weil e o conceito de consciência expandida, e isso me intrigou muito. Eu frequentava encontros cristãos de avivamento e via pessoas sendo salvas, e eu achava legal ver essas pessoas alcançando esse estado alterado de consciência. Então eu achava que tudo isso era o mesmo conceito. Eu devo muito ao Andrew Weil. Acho que ele é um dos meus primeiros livros onde eu falo sobre caçar cogumelos, cogumelos psicodélicos, além de algumas referências a cogumelos medicinais. Foi um divisor de águas, sabe? Foi um despertar saber que outros também pensavam sobre consciência expandida. Então eu emprestei esse livro para o meu amigo Ryan Snyder. O Ryan levou para casa e depois de um tempo perguntei: cadê meu livro, Ryan? E ele disse que o pai dele tinha queimado. Eu disse: queimou meu livro? Em vez de me devolver ou me dar para os meus pais, ele resolveu queimar o livro. Hoje eu tenho muito a agradecer ao pai do Ryan, porque o que ele fez despertou ainda mais o meu interesse. Se isso é tão poderoso para que alguém tome uma atitude tão drástica, então eu tenho que descobrir o que está por trás disso. O ser humano surgiu no planeta há muitos e muitos anos. E nós não temos nenhum registro concreto de boa parte desse período. É totalmente plausível, dado que os povos indígenas do mundo todo conhecem a fundo todas as plantas e sabem as diferentes combinações entre elas, que nossos ancestrais pré-históricos tiveram contato e que alteram a consciência. Em cerca de 2 milhões de anos, o córtex humano triplicou de tamanho e o cérebro cresceu num período muito curto em termos evolutivos. 2 milhões de anos não são nada quando se trata de evolução. O que desencadeou isso? No final dos anos 70, Terence McKenna e seu irmão Dennis McKenna foram os primeiros a propor a teoria do macaco chapado. Hoje sabemos que 22 primatas, 23 incluindo o homem, consomem cogumelos. A ideia é que nossos ancestrais desceram das árvores para rastrear animais através do cocô deixado para trás. Na zona subtropical, o cogumelo mais comum encontrado no estrume de vaca é o Psilocybe cubensis, um cogumelo mágico muito potente. Um dos efeitos mais comuns dos cogumelos e outros psicodélicos é a sinestesia. Sinestesia é a percepção de uma modalidade sensorial em outra, como ouvir cores, por exemplo, ou ver música. São experiências muito profundas e a gente tem que se colocar no lugar deles e imaginar o impacto que uma experiência dessas deve ter tido nos primeiros hominídeos. Esses cogumelos mágicos abrem as comportas da informação que você absorve. Basicamente, ele age como um fluido de contato entre as sinapses no cérebro. É uma bela vantagem competitiva, principalmente para lidar com a geometria de armas ou criar ferramentas para aumentar suas chances de sobrevivência. O fato de que isso aconteceu não uma ou duas vezes, mas milhões e milhões de vezes ao longo de milhões de anos é uma explicação muito plausível do porquê o cérebro triplicou. A explicação não é só que eles comeram cogumelos com psilocibina e de repente o cérebro mudou. Acho que é mais complexo que isso, mas com certeza foi um fator. Era como o software programando esse hardware neurologicamente moderno para pensar, ter cognição, desenvolver a linguagem. Porque a linguagem é essencialmente sinestésica. A linguagem associa sons aleatórios e sem sentido a um complexo de significado. Podemos dizer que uma boa parte do cérebro se dedica à geração e ou compreensão da linguagem. Nossos ancestrais não têm essas estruturas neurais. É uma característica humana ter tanta fisiologia dedicada a gerar e compreender a linguagem. E isso reflete o avanço evolucionário que nos fez o que somos.
Por muito tempo eu não tinha acesso a esses cogumelos. Quando eu estava em Ohio, eu comprei um saco de cogumelos mágicos, mas não tinha um guia. Ninguém me falou o quanto devia consumir. Então tinha um saquinho desse tamanho e pensei, bom, isso deve ser uma dose. E comi tudo. Para quem não sabe, isso é 10 vezes mais do que a quantidade certa a se consumir. Era um dia quente de verão e tinha uma árvore grande e linda, um carvalho. Aí eu vi nuvens escuras no horizonte e vi que uma tempestade estava chegando. Eu pensei, legal, eu vou ver a tempestade chegando. Aí eu achei que seria uma boa ideia escalar a árvore. Eu já estava começando a sentir os efeitos. Eu senti ondas, onde o ar ficou líquido e aparecia um campo de distorção pela paisagem visual. Nunca tinha visto isso antes. Eu pensei, nossa, é disso que eles estavam falando. Aí eu vi as nuvens se aproximando, mas agora elas pareciam bravas e os trovões faziam. E depois uns fractais geométricos emanavam dos raios. Logo depois, eu vi mosaicos de padrões matemáticos e figuras geométricas coloridas flutuando nesse campo de visão onde as ondas atravessavam. Eu nunca tinha visto nada parecido na vida inteira. O vento aumentava, a chuva caía e eu fiquei com muito medo. Foi aí que eu me dei conta que eu estava na árvore mais alta, no topo da colina na tempestade. Não é o melhor lugar para ter uma experiência espiritual. Eu agarrei a árvore com toda a minha força. Ela era o meu pilar, minha ligação com o centro da terra, e eu me senti seguro abraçando aquela árvore. Raios em toda parte, trovões estourando. Só um segundo entre um relâmpago e um trovão, chegando cada vez mais perto. E eu estava morrendo de medo de não sobreviver. E nessa experiência terrástica terrível e fantástica ao mesmo tempo, eu estava na árvore pensando no que eu devia focar. Eu disse, Stamets, você não tem problema, mas você gagueja toda hora. Aí eu pensei que precisava parar de gaguejar e falei sozinho, para de gaguejar agora. Foi uma vozinha na minha cabeça. Tá me ouvindo? Para de gaguejar agora. Comecei a falar isso. Para de gaguejar agora, para agora. Muitas e muitas vezes e milhares de vezes. Quando a tempestade passou, eu desci da árvore, totalmente encharcado. Apaixonado pela vida, pela natureza, por aquela árvore. Aquela árvore era tão importante para mim. Eu fui para casa e dormi. Não falei com ninguém. Acordei no dia seguinte e tinha uma mulher muito linda que eu gostava muito, mas não conseguia olhar nos olhos dela, porque eu tinha medo de gaguejar e passar vergonha. Era melhor evitar qualquer contato social, mesmo gostando dela. E ela gostava de mim, mas eu não sabia como lidar com aquela tensão. Então ela passou por mim e olhou e disse, bom dia, Paul. E pela primeira vez eu olhei bem nos olhos dela e disse, bom dia, tudo bem? E parei de gaguejar de uma vez por todas.